no Acorda Metrópolis, porque esse é dos grandes assuntos do dia. Não tem só jogo da seleção de novo lá na Copa do Mundo, mas tem isso daqui, ó, a questão do Jacques Wagner, a PF apontando que o líder do governo do presidente Lula lá no Senado é um interlocutor relevante do Master lá no Congresso. Por isso que a gente vai receber aqui o cientista político Murilo Medeiros para falar sobre esse assunto todo. Murilo, muito bom dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no Acorda Metrópolis. Verdade, Natália. Bom dia a você e a todos que nos assistem. Prazer participar aqui do programa. Ô, Murilo, é isso. A gente está no rescaldo, né? No dia seguinte, a colocação pela Polícia Federal de gente muito próxima ao presidente Lula, no caso do Banco Master, dentro da Operação Compliance Zero, a nona fase, a gente já está na nona fase, quando a Polícia Federal começa a investigar, ou a gente fica sabendo que já está investigando, essa relação de mais um parlamentar muito importante aí da esquerda do PT, o Jacques Wagner, um político experimentado com uma carreira aí gigante de várias décadas e muito próximo ao presidente Lula, da relação dele, não diretamente com o Daniel Vorcaro, mas com um grande sócio, na época principalmente, do Daniel Vorcaro, que é Augusto Lima, que é um personagem muito importante, tanto que foi preso também lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, quando o próprio Daniel Vorcaro foi preso a primeira vez. E aí a relação que a Polícia Federal está apurando, investigando, é muito parecida com a do Ciro com o Daniel Vorcaro, com a do Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro, sobre as emendas Master. E acho que a gente podia começar a falar sobre isso daí, Murilo, sobre o que fica, principalmente para a população, dessa crise institucional que o Banco Master traz para a população brasileira, para a política brasileira, de ter esse envolvimento do empresariado brasileiro com os parlamentares, essa linha tênue, né, até nas defesas deles aí, desse convívio com os empresários, colocando ali a vontade dos empresários diretamente nas propostas que eles fazem dentro do Congresso Nacional. É um emaranhado de relações que o Daniel Vorcaro criou que eleva essa crise do Banco Master a contornos sistêmicos, né? Não é uma crise de direita ou de esquerda, não é uma crise partidária, mas é uma crise capaz de envolver, e como as investigações têm revelado, agentes políticos de todas as esferas ideológicas, né? Agora, em específico, nessa nona fase da Operação Compliance Zero, traz para o centro da crise do Master uma liderança muito importante, como o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo do Senado Federal. Não é um senador qualquer, né? Foi ministro nos governos Dilma, nos governos Lula também, ex-governador da Bahia. Foi Jacques Wagner o responsável por a hegemonia do carlismo na Bahia, né? Ele foi governador, assumiu a eleição em 2007, quebrando uma grande hegemonia do Antônio Carlos Magalhães. E há 20 anos o PT domina o estado da Bahia. E o Jacques Wagner é uma das principais figuras da cúpula do Partido dos Trabalhadores. E a crise, ela, como você bem mencionou, ela expõe as relações promíscuas de agentes políticos com o setor privado, né? Muito parecido com o que vimos na Operação Lava Jato, quando figuras públicas foram expostas a relações nada republicanas envolvendo parcelas do setor empresarial. Então, essa crise que agora abate o líder do governo no Senado é mais um capítulo dessa mistura entre o público e o privado na política brasileira. Murilo, na noite ali de ontem, tarde, na verdade, de ontem, o próprio Jacques Wagner deu uma entrevista à Band News e trouxe diversas defesas. A gente já passou uns trechos mais cedo, mas ele colocou ali a questão
do presidente Lula que deve deixá-lo à frente ali, né, da liderança do governo no Senado, pela grande relação de confiança e amizade que eles têm. É isso, eles são pessoas muito próximas, de muitos anos, né? É uma trajetória ali, inclusive em conjunto. Jacques Wagner é um dos fundadores do PT, e ele está confiante nessa questão toda para se manter como líder. Ele também diz nessa entrevista que vai continuar vai fazer a campanha dele, ele quer renovar o cargo dele de senador. O próprio Ciro Nogueira também tem um discurso muito parecido e chama a atenção porque como que eles vão conseguir fazer essa campanha fazendo toda a defesa deles com a justiça. Em relação ao Ciro Nogueira, muito tem que ser esclarecido, em relação ao Jacques Wagner também, né? São apartamentos, ingresso de show, dinheiro em espécie, tudo isso apareceu aí nessas buscas e apreensões que a Polícia Federal fez ontem na Bahia, também aqui no Distrito Federal e em São Paulo. A gente tem até mais um trechinho dessa entrevista que eu queria chamar para a gente continuar falando sobre isso, que é ele dizendo, fazendo a defesa de um desses apartamentos, de um desses benefícios que apareceram ali, e a gente vai acompanhar agora. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diários aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e portanto o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. É isso, né? Tem um montão de explicação que o senador vai ter que fazer, ao mesmo tempo que vai seguir numa campanha. Vai ser difícil de administrar isso tudo, ô Murilo. Em ano eleitoral, é um desgaste imenso, né? E esse caso específico do senador Jacques Wagner, que não é um senador periférico, né? Repito, é o líder do governo do Senado Federal, é o que verbaliza, é o que vocaliza as pautas de interesse do Palácio do Planalto dentro do Senado Federal. E quando uma crise dessa magnitude atinge um personagem central do governo, como o senador Jacques Wagner, a crise deixa de ter um caráter meramente individual e passa a ter um caráter institucional de desgaste público. Daí que deixa o presidente da República num momento de enorme saia justa sobre qual vai ser o destino do senador Jacques Wagner em relação ao seu cargo na liderança do governo. Porque o presidente da República depende muito agora do Senado para ver aprovada sua agenda de interesse nesse ano eleitoral, como a PEC, que põe fim à escala 6x1, a PEC da segurança pública e outros temas de interesse do Planalto, né, ao longo desse final de semestre no Senado Federal. Então, ao trazer o senador Jacques Wagner para dentro da crise do Banco Master, o Palácio do Planalto e a cúpula do PT também são arrastados para dentro dessa crise.
E o tema da corrupção, em específico, é um tema muito sensível na história do PT. O partido foi muito prejudicado eleitoralmente com a associação da imagem do PT a outros escândalos do passado, como o Mensalão, o Petrolão e todo o ambiente da Lava Jato, que por mais que a Lava Jato tenha sido deflagrada em 2014, todo o seu rescaldo recaiu sobre os anos seguintes, com o impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e a própria prisão e a decretação de inelegibilidade de Lula. Então é um tema muito sensível ao partido, que volta agora, retorna com força agora com essa crise do Banco Master, que, repito, é uma crise que ganhou caráter sistêmico, porque semanas atrás envolveu líderes da oposição, parcelas do Centrão e agora integrantes da alta cúpula do governo. É uma crise que transcende questões partidárias e que agora forçará o governo a sair da posição de ofensiva para uma tática de defensiva. Antes o governo escolhia agora atuava como um mero observador dessa crise, vendo inclusive o desgaste de Flávio Bolsonaro. Agora não. A própria oposição agora ganha também discurso para enquadrar o governo no âmbito dessa crise. Esse ponto aí, exatamente. A gente está até perguntando para a nossa audiência aqui na enquete se as pessoas acham que isso vai atrapalhar o presidente Lula nas eleições. E para a maioria aqui, bem grande, 76%, 80%, está variando um pouquinho, mas num índice bastante alto, sim, as pessoas acham que isso vai atrapalhar o presidente Lula para sua reeleição. E aí eu queria que a gente juntos fizesse esse exercício hipotético aqui ainda, de tentar adivinhar como que vão ser esses próximos recortes das pesquisas a partir dessa notícia em relação ao Jacques Wagner. Lembrando que no caso do Flávio Bolsonaro é o próprio pré-candidato, que tem a relação com o Daniel Vorcaro, revelada pelo Intercept, ou seja, é uma apuração jornalística, não é uma investigação da Polícia Federal. Tem até gente aqui falando assim, mas por que a Polícia Federal não está investigando o Flávio, se ele tem essa relação toda, se a questão ali do dinheiro, que não foi colocado no filme, foi enviado aos Estados Unidos, que ainda é bastante nebulosa, por que ele não está sendo investigado, que também é um outro ponto. Mas no caso do Flávio é o próprio pré-candidato. No caso do Jacques Wagner, não é o pré-candidato presidente Lula, mas é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula. Mesmo não sendo o presidente Lula, o Murilo, você já estava falando um pouquinho sobre isso, deve ter reflexo direto ao presidente Lula. Eu lembro até a questão do careca do INSS ali, com o Lulinha, que também não é o presidente Lula, mas que muita gente utiliza esse argumento para tentar ali diminuir as intenções de voto em relação ao presidente Lula. Exatamente, Natália. Por mais que não seja o presidente da República em negociação direta na relação com Daniel Vorcaro, o clima de suspeição em relação aos agentes políticos deixa no ar uma eleição de enorme insegurança para o eleitor e a sensação para o cidadão comum de que o sistema como um todo está corrompido. E quando o sistema parece estar corrompido na ótica do eleitor, a reação eleitoral é em relação ao sistema. O governo atual é o sistema. Então, o eleitor, ao fim e ao cabo, não vai olhar para se o agente político é de um partido ou de outro, mas vai olhar para o sistema como um todo, se ele está corrompido ou não. E em eleições, quando o tema da corrupção, da moralidade ganham muita centralidade, é muito comum de quem ocupa o cargo público, quem está no governo, também sofra consequências em relação a essa crise. O sentimento de anti-incumbência e antissistema devem ser aflorados na percepção do eleitorado. Há uma janela enorme agora
e sobretudo em relação ao eleitor mais independente, aquele que não tem preferência ideológica clara, que é muito sensível a temática como ética, integridade, corrupção, moralidade. Então, o eleitor vai olhar para o sistema político com mais desconfiança. E, como um todo, podemos ter uma atmosfera de desencanto eleitoral, como um todo, em relação a esse eleitor mediano, que rejeitam os dois polos políticos, que está insatisfeito com a classe política como um todo e gerar uma reação eleitoral e aflorar o voto antissistema, especialmente nas eleições também para o legislativo. Então, vai depender muito do andamento agora dos fatos, das investigações, mas é uma crise que acende o sinal de alerta para o Planalto, sim, porque esse tema da moralidade retorna agora com força ao cenário eleitoral e agora com um agente político de muita proeminência, como o líder do governo no Senado, no centro dessa crise, né? Antes estava muito focalizada ali nos líderes do Centrão e da oposição, e agora a crise parece ser mais compartilhada, agora inclusive com integrantes do governo. A gente tem colocado aqui, Murilo, que nessas últimas pesquisas, o número de intenções de votos que parecia sair ali de Flávio Bolsonaro para Renan Santos, principalmente o Renan Santos é o que mais vem se destacando nesse terceiro lugar aí, mas também muito próximo de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, menos talvez até o Romeu Zema, que ele era essa pessoa muito ligada ao Flávio Bolsonaro, ele é estudado até para ser o vice do Flávio, mas o Renan Santos vem se destacando também, muito, principalmente ele. E também um número de indecisos ali, ou de quem vai às urnas, mas pretende apertar ali, anular o seu voto, apertar o branco, né? Também é uma porcentagem muito grande. Recentemente, agora eu não vou lembrar qual que foi a pesquisa, então não vou falar aqui o nome para não errar, mas mostrava 24%, juntando ali dos indecisos, dos independentes, com também essa porcentagem do não sabe, do branco, do nulo. Então, é uma porcentagem muito grande de gente que as campanhas principais já estão focando, mas com toda essa crise gerada pelo Banco Master, agora para os dois lados, é muito nesse caminho do que você estava falando, né? Sobre esse antissistema, esse voto antissistema pode ganhar, e aí a figura do Renan Santos vem muito forte, pode continuar, então, aparecendo a crescer nessas próximas pesquisas, também com a questão agora do PT, mas e essa porcentagem grande dos indecisos, você acha que isso também pode diminuir ou, na verdade, pode aumentar, justamente por causa desse descontentamento político, da coisa da crise institucional? O exemplo que você traz do Renan Santos, Natália, é cirúrgico, né? O crescimento dele nas intenções de voto vem muito acompanhada desse sentimento antissistema, que o próprio Renan Santos tenta surfar nessa onda do voto de protesto em relação a quem ocupa cargo público, né? E crises éticas na política florescem esse sentimento de revolta, de combate ao establishment, né? Por isso que, por mais que o presidente da República não esteja diretamente envolvido nas negociações frontais com o Daniel Vorcaro, apenas a importância de ter membros de seu governo dentro dessa crise já arrasta o governo também para dentro do escândalo, né? Fomentando esse sentimento antissistema, que pode, inclusive, ter como consequência o aumento da abstenção eleitoral, né? Da taxa que nós chamamos na ciência política da alienação eleitoral, que é quando somamos o voto branco, o voto nulo e também os que se ausentam, né, de ir às eleições. Historicamente, esse índice de alienação eleitoral recai muito sobre o eleitorado jovem, né? Então, essa parcela do eleitorado jovem
que muitas vezes está frustrada e não se sente representada pelas alternativas eleitorais colocadas, podem influenciar, sim, inclusive o resultado eleitoral, né? E acaba criando um certo paradoxo, Natália, porque quando a abstenção, essa taxa de alienação eleitoral cresce muito, né, as candidaturas alternativas também acabam perdendo fôlego, porque quem comparece às urnas são os eleitores mais convictos. E hoje, quem já decidiu o voto, os eleitores mais convictos, pertencem a algum dos dois polos políticos já consolidados. Então, esse sentimento também de rejeição ao sistema, impulsionando também um maior nível de votos brancos e nulos, também acaba cristalizando esse sentimento de polarização, já que candidaturas alternativas ficam emperradas nas intenções de voto. Uhum. Murilo, acho que para a gente encerrar, a gente tem mais uns minutinhos. Eu queria te perguntar sobre ali a questão do Davi Alcolumbre, por exemplo, que é o presidente do Senado, sendo assim, é o presidente do Congresso. Ele saiu em defesa do Jacques Wagner, naquele corporativismo que os parlamentares têm bastante, mesmo no momento em que Davi Alcolumbre está em conflito com o governo do presidente Lula, mas ele fez essa defesa, na verdade, pediu para que o Jacques Wagner faça sua defesa e só lá na frente, no julgamento, se for indiciado e se condenado, aí que a gente entenda, né? A gente, o Brasil, entenda como culpado. Mas ele faz essa defesa e ele também é isso, assim, presta solidariedade em relação ao Jacques Wagner, ao que o parlamentar está sofrendo agora. Então ele faz esse aceno que para a política é sempre muito importante, é muito sobre isso, né? Sobre essas simbologias. Ao mesmo tempo, Murilo, que acho que essa crise toda joga para frente discussões que são fundamentais para o brasileiro, né? E que eles estavam com foco, como por exemplo o fim da escala 6x1. Tinha discussão importante sobre isso ontem, e aí a questão do Jacques Wagner, mais uma vez, jogou essa questão lá para frente. Vários parlamentares não estão mais aqui em Brasília, porque é um período importante para todos eles, ainda mais em ano eleitoral, que são as festas juninas. Em julho tem o recesso, e aí depois em agosto é a campanha eleitoral. Então quem não está muito focado agora no Congresso vai ficar menos ainda, e todas essas discussões muito importantes para a população vão sendo jogadas para frente, né? Acho que também é um ponto importante de ser analisado aqui. Esse ponto é fundamental, porque vai ditar o ritmo da apuração das investigações contra os atores envolvidos. O mapa de relação de Vorcaro, até agora revelado pelas operações da Polícia Federal, são muito simbólicas. Primeiro, o líder da oposição, presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Segundo, o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Também são mencionados os presidentes da Câmara e do Senado. E também o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Então, assim, a relação de contato, né, de Daniel Vorcaro é extremamente heterodoxa e complexa em termos partidários e ideológicos, né? E quando diversos atores são envolvidos nessa mesma trama, quando ela transcende questões partidárias, há incentivos comuns para tentar evitar o avanço e o aprofundamento das investigações. Muitas vezes enveredando por saídas negociadas, né, em relação às investigações, especialmente no ano eleitoral. É muito provável que, como essa é uma crise sistêmica que engloba diversos atores políticos e agentes de poder, não só, inclusive, do Legislativo, mas do Poder Judiciário, né, com ministros do Supremo, com agentes do setor privado, funcionários do Banco Central. Então, é muito provável que, pelo menos por hora, para evitar a contaminação do período eleitoral,
haja uma certa negociação, uma solução negociada entre os atores políticos. E não à toa, nós vimos algumas manifestações de lideranças públicas prestando solidariedade ao líder do governo, né? Não à toa também a CPI do Banco Master também não prosperou, né? Porque não era de interesse comum do establishment político o avanço dessas investigações. O próprio cenário eleitoral na Bahia, por exemplo, né, vimos um silêncio sepulcral em relação também a essa crise, porque caso a crise do Banco Master também venha para o centro do debate eleitoral no Estado, pode desagradar a um lado ou a outro. Então, Natália, esse ponto que você tocou é central, porque muito provavelmente, por ser uma crise muito sistêmica, ampla e genérica, podemos presenciar uma solução negociada para que as investigações caminhem a passos mais lentos em relação aos agentes políticos. Perfeito. Murilo Medeiros, cientista político, que vira e mexe está aqui com a gente para nos ajudar a entender isso tudo que está acontecendo. Valeu, Murilo, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, Natália, foi um prazer. Valeu.